Pois muito bem, galera do canal Smart Groups. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Matemática Financeira. Na aula número 1, nós vamos falar sobre juros simples. No decorrer do nosso curso, nós vamos tratar de tópicos fundamentais para que a gente possa ter um conhecimento básico de matemática financeira. Mas antes de nós começarmos a falar do nosso primeiro tópico, juros simples, vamos falar um pouco sobre educação financeira. Na minha concepção, a educação financeira ela deveria ser uma disciplina onde os jovens, adolescentes e os adultos tivessem um contato direto com ela desde as séries do ensino fundamental, passando pelo ensino médio e, por que não, nas universidades. Isso porque uma sociedade que é deseducada financeiramente, ela tende a ter problemas na sua economia, né? E quando eu falo de uma sociedade, eu tanto falo das pessoas normais, que administram as suas finanças em casa para fazer as compras mensais ou compras semanais, como também as pessoas que administram os recursos públicos. A educação financeira é fundamental para que um governo ele possa lidar de maneira correta com as contas, com a gestão pública. Bem, e o que é educação financeira? A educação financeira nada mais é que os hábitos pelos quais a gente se relaciona com o nosso dinheiro. Então, a maneira pela qual a gente se relaciona com o dinheiro é o que é a nossa educação financeira. É interessante, é fundamental que esse relacionamento da pessoa com o dinheiro ele tenha hábitos saudáveis, seja por meio de hábitos financeiros saudáveis. Porque quando a gente tem esses tipos de hábitos saudáveis, a gente consegue controlar financeiramente a nossa vida. E esse controle financeiro ele só é possível se nós soubermos fazer escolhas. São essas escolhas que vai diferenciar uma pessoa com sucesso financeiro de uma pessoa que tem problemas no seu setor financeiro, na sua vida financeira. E que escolhas são essas? Um exemplo disso é quando nós vamos comprar um bem. A primeira coisa que nós devemos parar e pensar é se aquilo realmente é necessário, é essencial naquele momento. Se eu posso comprar aquilo à vista ou eu vou ter que comprar aquilo a prazo. Se há vantagens em comprar à vista, se eu não podia esperar mais um pouco de tempo para comprar aquele determinado bem à vista. Então, quando a gente faz essas escolhas, a gente pode dar prioridade aos nossos sonhos. O sonho de comprar a casa própria, o sonho de ter um carro, o sonho de fazer uma viagem para o exterior. Então, a educação financeira ela é a base do sucesso de cada pessoa dentro de uma sociedade em termos financeiros. Para a gente falar de educação financeira, é fundamental que nós possamos identificar alguns conceitos que são essenciais dentro da matemática financeira. E hoje nós vamos discutir um deles, que é o juro simples. O que é o juro? Quando você empresta dinheiro a alguém, ou quando você toma dinheiro emprestado de alguém, você costuma receber uma compensação financeira por esse empréstimo ou por essa aplicação. E essa compensação financeira é o que a gente chama de juros. Então, o que é os juros? É uma compensação financeira que é concedida a quem aplica ou empresta dinheiro a alguém. Para nós falarmos de juros, tem três coisas que são fundamentais. Primeiro é o capital. O capital é a quantia, é o valor monetário que seja uma pessoa física ou jurídica empresta a alguém durante um determinado período de tempo. A taxa de juros, que é o percentual de juros que eu vou receber em uma unidade de tempo N qualquer, pelo empréstimo de um capital, e o tempo, que é quanto, em termos de tempo, esse dinheiro vai passar emprestado a alguém. Então, se eu falar de juros, automaticamente eu relaciono aos juros um capital que eu estou emprestando a uma determinada taxa que vem expressa na maioria das vezes em percentual por um determinado período de tempo. Mas vamos entender o que é o juro simples, o que é um regime de capitalização simples. Então imagine o seguinte, você tem R$ 100 e vai aplicar em uma instituição financeira qualquer esse dinheiro para receber juros de 10% ao mês. Vamos tentar observar na nossa tela aqui como é que esse capital vai evoluir durante 5 meses. O que é que acontece? Você lá no início
você tem o valor de R$100. Está aqui. Esses R$100 vai te render uma taxa de 10% ao mês. Ou seja, a cada mês que se passar, você vai estar ganhando 10% de juros desses R$100. Quando eu pego uma taxa, geralmente ela vem na forma percentual. Está aqui, ó, 10%. Só que existem duas outras maneiras de se representar uma taxa. Além da forma percentual, nós podemos representar a taxa na forma de razão centesimal, que nada mais é que uma fração cujo denominador é 100, e na forma decimal. Então, o que é 10% na forma de fração, na forma de razão centesimal? É 10 sobre 100. Ou seja, qualquer porcentagem é sempre uma fração cujo denominador é 100. Se eu tivesse 20%, seria 20 sobre 100. Se eu tivesse 30%, seria 30 sobre 100. Se eu tenho 15%, é 15 sobre 100. E assim sucessivamente. Quando eu divido 10 por 100, eu encontro a representação decimal dessa porcentagem, que eu posso representar assim, 0,1 ou 0,10. É a mesma coisa. Tanto faz eu dizer 0,1 ou 0,10, já que esse zero aqui atrás, ó, do 1, ele não tem valor significativo. Então, ter uma taxa de 10% é o mesmo que ter uma taxa de 10 sobre 100 ou 0,1. Ok? Vejam só. O que é que eu faço para calcular um percentual de um valor? Eu multiplico ele pela sua representação decimal. Por isso que aqui na nossa tabela tem o seguinte, ó. Eu tinha R$100, vou ganhar 10%. Então, lá no final do primeiro mês, eu vou ganhar 0,1 vezes 100. Ou seja, 10% na forma decimal vezes 100. E eu vou encontrar o valor dos juros, ó, R$10. Eu vou ganhar nesse primeiro mês R$10 de juros. Quando eu pego o capital que eu apliquei, que foi R$100, e somo com os juros, que foi 10, eu vou obter o montante, que no nosso caso aqui foi R$110. Então, o que é o montante? É o capital acrescido dos juros, ok? No segundo mês, eu vou novamente pegar esses R$100 que eu apliquei e calcular 10% novamente. Então, 0,1 vezes 100 vai me dar R$10. R$10 é o meu juros. Só que no mês anterior eu tinha 110. Agora eu vou ter 110 mais 10, eu vou ter um montante de R$120. No terceiro mês, novamente eu vou calcular 10% de R$100, que é R$10. 120 com 10, eu vou ter um montante de R$130. No quarto mês, eu vou pegar R$100, calculo novamente 10% de R$100, ok? Vai me dar R$10. 130 eu tinha lá no terceiro mês, com mais R$10 eu vou ter 140. E finalmente lá no quinto mês, eu vou novamente calcular 10% de R$100, que é 0,1 vezes 100, vai dar R$10 de juros. Com 140 que eu tinha no quarto mês, eu vou ter um montante de R$150. Então, como é que funciona um regime de capitalização simples ou como é que funciona o juros simples? Eu vou calcular a taxa, só que só sobre o valor inicial. Eu sempre vou calcular 10% do que eu apliquei lá no início, que foi R$100. E é isso que diferencia um sistema de capitalização simples de um sistema de capitalização composta. No juros simples, a taxa é sempre cobrada sobre o valor inicial, sobre o capital inicial que eu apliquei. Nos juros compostos, essa taxa é cobrada mês a mês em cima do montante, ok? Mas como é que nós fazemos para calcular juros simples? O juros simples é calculado através de uma fórmula que é a seguinte: J igual a CIT. O J representa os juros que é cobrado. O C é o capital que foi aplicado. A taxa é o percentual em termos de juros que eu vou receber. E o tempo é o período pelo qual esse dinheiro foi aplicado ou emprestado. Existem algumas situações que a gente tem que prestar muita atenção quando vai usar essa fórmula. A primeira delas é: taxa e tempo são sempre expressos através de unidades de tempo. E essas unidades têm que ser equivalentes para eu poder aplicar na fórmula. Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho uma taxa mensal, o meu tempo tem que estar ao mês. Se eu tenho uma taxa anual, o meu tempo tem que estar ao ano.
Se eu tenho uma taxa semestral, o meu tempo tem que estar ao semestre. Então, taxa e tempo sempre devem estar expressos na mesma unidade de tempo. A taxa, ela vem sempre expressa por meio de porcentagem. E o que é que eu vou fazer? No uso da minha fórmula, eu não posso ter a porcentagem lá para fazer o cálculo. Eu tenho que representar essa taxa por meio da forma decimal. Então, a forma decimal é o que eu vou usar lá para trabalhar na minha fórmula e não a percentual. Para a gente entender melhor como é que funciona esse cálculo, vamos para o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte: um capital de R$ 8.000 foi aplicado a uma taxa de 5% ao mês pelo período de 6 meses. Qual o valor do juro e do montante no final do período considerado? Então, primeiro, nós vamos começar retirando as informações do nosso problema. O nosso problema foi dado o valor do capital, que foi R$ 8.000. E percebam que aqui eu não coloquei o vírgula 00. Por quê? Esses centavos aqui são valores que não têm importância monetária. Eu tenho 0 centavos. Então, para facilitar o nosso cálculo, eu posso colocar só 8.000. A taxa que foi aplicada a esse dinheiro foi uma taxa UI, né, de 5%. E aqui a gente vai usar essa indicação aqui, ó, A.M. ou seja, ao mês. O período que esse dinheiro ficou aplicado, ou seja, o tempo T, foi um período de 6, vou botar aqui M, ou seja, 6 meses. O que é que ele quer descobrir? Quanto eu vou receber de juros por essa aplicação e qual vai ser o valor do montante durante esses 6 meses que meus R$ 8.000 permaneceram aplicados. Como eu disse antes, para calcular juros, a gente vai trabalhar com essa fórmula: juros igual a CIT. Só que tem um porém. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. E no nosso caso aqui já estão. Eu tenho a taxa ao mês e o tempo também em meses. Então estão em unidades equivalentes. Caso ocorra delas estarem em unidades não equivalentes, a gente vai ter que trabalhar para que essas unidades sejam equivalentes para poder iniciar o cálculo. Mas tem outra coisa importante. Eu disse que o percentual, a taxa em percentual, ela não vai aqui para o meu cálculo. Eu não posso botar aqui no lugar do I 5%. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Pegar 5% e transformar em número decimal. Que é simples. 5% é 5 sobre 100. E se eu dividir 5 sobre 100, eu vou encontrar 0,05. Então, é isso aqui, ó, que vai para o meu cálculo. Eu vou ter, ó, juros igual ao capital, que foi R$ 8.000, vezes a taxa na forma decimal, foi 0,05, vezes o tempo, que foram 6 meses. Se eu multiplicar 8.000 por 0,05 por 6, eu vou encontrar como resposta R$ 2.400. Isso quer dizer o seguinte, que se esses R$ 8.000 forem aplicados a uma taxa de 5% ao mês durante 6 meses, eu vou ter juros de R$ 2.400. Só que além dos juros, foi solicitado também o montante que ia ser retirado. O que é o montante de uma aplicação? É o capital acrescido dos juros, ou seja, é o capital mais os juros. Então, para descobrir o montante, basta que eu pegue o capital que foi aplicado, que foi R$ 8.000, e some com o valor dos juros, que foi R$ 2.400. Quando eu somar aqui, ó, eu vou ter R$ 10.400 como valor do meu montante, ok? Ou seja, no final desses 6 meses, eu vou retirar do banco R$ 10.400, ou de uma instituição financeira qualquer. Vamos para mais um exemplo. Um capital de R$ 12.000 foi aplicado a taxa de 2% ao mês pelo período de 1 ano e meio. Qual o valor do juro e do montante no final do período considerado? Então aqui nós vamos começar a listar nossas informações, ó. O capital foi R$ 12.000. Tá aqui, ó. Ok? A taxa de juros que foi oferecida foi uma taxa de 2%, aqui A.M, ou seja, ao mês. O tempo, o período que esse dinheiro passou aplicado foi 1 ano e meio. E aí a gente já percebe uma coisa. Eu tenho as unidades aqui de tempo em não equivalentes. Eu tenho uma taxa mensal e um tempo em anos.
ok? A gente vai ter que deixá-las equivalentes. Aí a pergunta é novamente qual o valor dos juros que foi pago ou foi concedido e qual o montante resultante dessa aplicação no período considerado. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte: eu não posso trabalhar na minha fórmula aqui J igual a CIT com o tempo em anos e a taxa em meses. Então, vamos transformar esse 1 ano e meio em meses. Um ano são 12 meses, meio ano são 6 meses. Então, 12 meses com 6 meses dá um total de 18 meses. Isso quer dizer o seguinte, que o meu capital ficou empregado por um período de 18 meses, ok? Agora eu tenho tempo em meses e taxa em meses, ou seja, estão equivalentes. A taxa, eu tenho que lembrar que ela não pode estar na forma percentual, ela tem que vir para aqui na forma decimal. Mas para isso, basta que eu pegue 2, represente na forma de razão centesimal, que é 2 sobre 100, ou seja, pegue 2% e represento na forma de razão centesimal, que é 2 sobre 100, e se eu dividir 2 por 100, eu vou encontrar 0,02. Então, eu vou ter aqui os juros, igual ao valor do capital, que foi R$12.000, vezes a taxa na forma decimal, que é 0,02, vezes o prazo, que foi 18 meses, ok? Quando eu multiplicar isso aqui, 12.000 por 0,02 por 18, eu vou achar os juros, ou seja, eu vou ter um juros de R$4.320. E aí eu posso usar o mesmo processo que eu usei antes para encontrar o montante. O montante é o capital adicionado dos juros, ou seja, o montante vai ser R$12.000 mais os juros, que foi R$4.320. E quando eu somar aqui, eu vou ter o meu montante, que vai ser R$16.320. Então, nessa questão, a gente começou a perceber que quando taxa e tempo não estiverem em unidades equivalentes, nós precisamos colocá-las em unidades equivalentes para poder começar a resolver o problema, ok? Isso vai acontecer sempre que elas estiverem em unidades diferentes. Vamos para o exemplo número 3. Um capital de 20.000 foi aplicado a uma taxa por um período de 4 trimestres e rendeu R$8.000 de juro. Qual a taxa trimestral de juro dessa aplicação? Então, aqui o que é que acontece? Foi dado o valor do capital, foram R$20.000. Foi dado o período que esse capital ficou aplicado, que foram 4 trimestres, está aqui 4T, e os juros que foi recebido, que foi de R$8.000. Então, o que é que ele quer saber? Qual foi a taxa, ou seja, o I, trimestral dessa aplicação? E aí é bem lógico, ele pega a taxa trimestral pelo seguinte: se o tempo está ao trimestre, quando eu fizer esse cálculo, a taxa vai ser encontrada ao trimestre, ok? Ela é encontrada na unidade que está aqui, Se eu quisesse uma taxa mensal, eu ia ter que transformar esses trimestres aqui em meses, ok? E aí seriam 4 meses, ok? Ou melhor, desculpem, 12 meses, né? Já que um trimestre são 3 meses. Mas enfim, como ele quer a taxa trimestral, vamos aqui ao cálculo. Os juros é igual a CIT. Os juros foi dado, está aqui, R$8.000. O capital que foi aplicado foi um capital de R$20.000. A taxa é o que eu quero encontrar, então aqui eu vou repetir. E o tempo foram 4 trimestres. Vou multiplicar esse segundo membro aqui, vai ficar 8.000 igual 20.000 vezes I dá 20.000I, vezes 4 eu vou ter 80.000I. Vou fazer aqui uma troca simultânea de membros, colocar tudo que está aqui no segundo membro para o primeiro e o que está aqui no primeiro para o segundo. Então, 0 aqui. E vou fazer o seguinte, esse 80.000 vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Ele está multiplicando, vai vir para cá dividindo 8.000. Então, eu vou ter I igual a 8.000 dividido por 80.000. Se eu dividir 8.000 por 80.000, eu vou encontrar 0,1. Lembra que eu disse lá atrás que a taxa, quando ela está aqui na fórmula, ela está na forma decimal?
Então, quando a gente encontra a taxa aqui, ela vai aparecer na forma decimal. Se eu quiser que ela vá para a forma percentual, basta que eu pegue esse valor decimal que eu encontrei e multiplique por 100. Se eu fizer aqui 0,1 vezes 100, eu vou encontrar uma taxa de 10%. Ou seja, esses 20 mil reais aplicado durante 4 trimestres para render 8 mil, vai ter uma taxa de aplicação de 10% ao trimestre, já que o tempo aqui está o trimestre, ok? Então, se o tempo está o trimestre, eu achei minha taxa ao trimestre. Vamos para o exemplo número 4. Carla solicitou um empréstimo que foi concedido a uma taxa de 12% ao mês. Depois de um período de 6 meses, ela pagou R$ 17.280 de juros. Qual o valor do empréstimo solicitado por Carla? Então vamos lá. O que eu quero saber aqui é quanto ela solicitou, ou seja, eu quero o capital. Agora eu estou atrás do capital que foi emprestado. A taxa desse empréstimo foi uma taxa de 12% A.M. ou seja, ao mês. O período que ela pegou esse empréstimo foi um período de 6 meses. E ela pagou de juros um total de R$ 17.280. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, taxa e tempo. Então, tem unidades equivalentes, né? Está o mês e está em mês do tempo. Mas eu preciso pegar essa taxa aqui e transformar em um número decimal. 12% é 12 dividido por 100, que é o mesmo que 0,12, que é o valor da taxa que eu vou usar lá no meu cálculo, a representação decimal. Então, eu vou ter J igual a CIT. Os juros foi R$ 17.280. O capital, eu vou repetir o C, porque é o que eu quero encontrar. A taxa, 0,12. E o tempo foi um período de 6 meses. O que é que eu vou fazer agora? Vou multiplicar aqui esse segundo membro e vou passar a ter o seguinte, 17.280 igual. C vezes 0,12 vai dar 0,12C. Vezes 6 vai dar 0,72C. Aqui a gente multiplica 0,12 por 6, que dá 0,72 e repete o C. Faço aqui uma troca simultânea de membros. Então, eu vou ter 0,72C no primeiro membro e 17.280 no segundo membro. Ok? E aí eu não preciso trocar sinal porque eu troquei tudo ao mesmo tempo. E vou pegar esse 0,72 que aparece aqui e passar para o segundo membro dividindo 17.280. O resultado dessa divisão vai ser o valor do capital que Carla solicitou, que vai dar R$ 24.000. Então, Carla solicitou um empréstimo no valor de R$ 24.000. Então, nesse exemplo 4, nós calculamos o capital, ok? Vamos para o exemplo número 5, que diz o seguinte. Sérgio aplicou numa caderneta de poupança R$ 3.600 a uma taxa de 3% ao mês. No final do período dessa aplicação, ele resgatou um montante de R$ 4.896. Durante quanto tempo esse capital permaneceu aplicado? Vamos às informações. Ele foi dado, ou ele deu o capital aqui, Sérgio aplicou R$ 3.600. A taxa dessa aplicação, o I, foi uma taxa de 3% A.M. ao mês. O que ele quer saber é quanto tempo, ou seja, T, ele quer descobrir o T, ele consegue tirar um montante de R$ 4.896. Então, vê só, se ele quer o tempo, e essa taxa está em mês, ou em meses, quando eu calcular a taxa, aqui na forma decimal, e aplicar na fórmula, eu também vou achar o tempo, a unidade está aqui em meses, ok? Só que a nossa fórmula é J igual a CIT, e eu ainda não tenho juros. Mas aí eu posso fazer o seguinte, lembra que o montante é o capital mais os juros? Então, eu posso dizer que o valor dos juros é o montante que eu tiro menos o capital que eu aplico, ok? Então, o montante foi R$ 4.896
e o capital foi R$ 3.600. Então aqui foi pago um juros de R$ 1.296. Então agora eu já tenho os juros. Ó. Então só é pegar esses juros e jogar aqui dentro da fórmula. Eu vou ter R$ 1.296 igual ao valor do capital que foi aplicado, que é 3.600. Quando eu chegar aqui na taxa, eu vou lembrar que ela deve estar na forma decimal. Então vou pegar, ó, 3% é 3 sobre 100, que vale 0,03, tá aqui. E o tempo é quem eu quero encontrar, então tá aqui o t, ok? Vou multiplicar tudo que eu tenho ali no segundo membro, vai ficar, ó, 1.296 igual a 3.600 vezes 0,03, vai dar 108 vezes t, 108t. Vou fazer aqui uma troca simultânea de membros, eu vou ter 108t igual a 1.296 e vou passar esse 108, ó, aqui para o segundo membro, como ele está multiplicando, dividindo. Se eu dividir 1.296 por 108, eu vou encontrar 12. 12 o quê? Meses. Já que a taxa está em meses, eu encontrei esse tempo também em meses. Ou seja, para que Sérgio aplique R$ 3.600 a uma taxa de 3% ao mês e tire isso aqui, ó, 4.896 como montante, ele tem que deixar esse dinheiro aplicado durante 12 meses. Bem, galera, essa foi nossa primeira aula sobre o curso de Matemática Financeira. Se você gostou, clique em gostei, inscrevam-se no nosso canal para ficar por dentro das próximas aulas e mais uma vez foi um imenso prazer estar com vocês. Galera,